Cidade que tem muito semáforo não é comigo, não. Bom dia, bom dia, bom dia. Só deixando vocês cientes, eu acho que, de acordo com o que eu havia previsto inicialmente, nós já estamos 1,5 atrasado, provavelmente, em termos de conteúdo. Mas depois a gente dá um jeito, né? Depois corre, dá um jeito. Vamos relembrar umas coisinhas da aula de ontem, para eu poder dar continuidade. Vamos lá? Ontem a gente estava falando de campos conservativos, campos de forças conservativos. Estou denotando como campo F. Daqui a pouco a gente vai virar isso daí e começar a falar essencialmente do campo elétrico. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, vamos ver o que a gente lembra, né? Eu tenho um campo que ele é conservativo. Só para lembrar, o que é um campo vetorial? É um campo vetorial. É uma função matemática, domínio no R3, contradomínio no R3. O Matheus não está aqui para eu perguntar para ele. Se eu fosse tentar fazer um gráfico disso, precisaria 6 dimensões. Mas um campo vetorial, como que a gente representa? A gente representa o domínio. Tem alguém tentando abrir ali? Não. A gente representa o domínio e a imagem no mesmo local, no mesmo diagrama. Com a diferença que eu coloco ponto para representar um domínio e vetor representa a imagem. Ok? Então, é isso aqui que nós temos como definição de um campo vetorial. Tá, perfeito. Então, agora é com vocês. Primeira coisa. O que é? Fala um sinônimo de eu dizer que o campo F é conservativo. Um sinônimo. O trabalho independe do caminho. Perfeito. Tudo bem? Só que esse eu não vou pôr agora, porque até eu já fiz esse desenho bonitinho. Tá certo? Se um campo é conservativo, é isso que eu quero destacar, existe um campo escalar Vou relembrar vocês. Quando eu falo campo, estou dizendo uma função cujo domínio são pontos no espaço. Tudo bem? Então, campo escalar, que eu vou chamar de V, o domínio dele é o mesmo domínio do campo vetorial, só que como ele é um campo escalar, o contradomínio dele é o número real. Então, existe um campo escalar associado a esse campo vetorial, se o campo vetorial for conservativo. Tá certo? E como que funciona esse campo escalar? Cada ponto do espaço, esse campo escalar, cada ponto no espaço, então eu vou chamar de V de R, associa um número real. Tudo bem? Então, se o campo é conservativo, quer dizer que associado a ele, existe um campo escalar. E qual é a propriedade desse campo escalar? Então, aqui a ilustração, então, só para vocês acompanhar. Existe um campo escalar, tal que a integral do tipo trabalho desse campo vetorial, a integral de linha do tipo trabalho, é igual menos a variação desse campo escalar. Esse campo escalar é chamado de campo potencial. Na realidade, eu falei o que você tinha falado, né, Leonardo? Porque a fala do Leonardo foi: se o campo é conservativo, o trabalho independe do caminho. O que está escrito aqui, integral de linha é uma integral de caminho. Só que aqui está colocado o quê? Potencial na posição final, menos potencial na posição inicial. De acordo? Outra consequência que a gente chegou, outro sinônimo, vamos lá, o mais fácil,
A integral de linha, ótimo, ao longo de um caminho fechado, a integral do tipo trabalho, ao longo de um caminho fechado. Gente, essa daqui é a mais fácil de lembrar, né? Sim, depende do caminho, se eu saio de um ponto e volto no mesmo, essa integral é zero. Por último, por penúltimo, né, que o último eu quero concluir hoje, por penúltimo e não menos importante, nós vimos que é o seguinte, olha, se um campo é conservativo, esse campo, ele é um campo derivado. Só que quando a gente fala de funções de várias variáveis, a gente não fala de campo derivado, né? A gente fala de campo gradiente. Então, se esse campo é um campo conservativo, então esse campo é menos o gradiente do potencial a ele associado. Se eu estiver falando de um campo de forças, esse potencial é simplesmente a energia potencial associada. Show? Fechamos? Tudo bem? Só que nisso nós ainda temos um problema. Eu sei todas as propriedades de um campo conservativo. Eu preciso de uma regra rápida para eu ter lá a equação de um campo, eu preciso saber, esse campo é ou não conservativo? Tudo bem? É isso que nós precisamos. Tá? O que nós vamos fazer para tentar identificar isso? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, nós temos uma, duas, três condições a satisfazer. Tá? Então eu apresento para vocês a equação de um campo. Tá lá. Tá ali a equação de um campo. Tá. Eu quero saber esse campo... Imagina assim, ó. Eu falo assim, ó, não vai ter prova. O que você vai falar, Karine? Então nós vamos fazer assim, ó. Não vai ter prova, só que hoje vamos ficar aqui até as 11. Vocês ficariam. Para não ter prova, tá? Vocês só tem que resolver um probleminha para mim. Eu dou a equação de um campo e vocês têm que chegar se esse campo é ou não conservativo. Pode discutir todo mundo junto. Oi? Pode, eu invento o campo, você pode procurar na internet à vontade. Como é que vocês, assim, cara, é que agora vocês não vão porque vocês não estão motivados, mas bastaria eu falar para subir gente na árvore e tentar calcular se a coisa é conservativa ou não. Tá? Mas, até o momento, o que vocês têm à disposição é isso. Então, qual que seria a técnica? Vamos imaginar, a primeira técnica assim, que a Karine poderia sugerir, ela fala assim, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas na sala. Tá? Fala assim, ó, vamos calcular a integral de linha ao longo de todos os caminhos possíveis. De todos os caminhos fechados. Se vocês realizarem a integral de linha desse campo ao longo de todos os caminhos fechados possíveis e der 0, vocês passaram, estão com 10 na prova. Tudo bem? Uma integral superficial é como se fosse várias integrais de linha, certo? Não tem nada a ver. Eu vou falar de integral de linha mais para frente e eu vou discutir também integral de superfície. Até aí foi? É fazível, é viável isso? Ou seja, se eu quiser ferrar vocês, basta eu pôr um campo conservativo. Por quê? Porque se eu coloco um campo que não é conservativo, vocês não precisam fazer integral por todos os caminhos possíveis. Basta você achar um que essa integral não dá 0. Certo? Então tá, mas já vimos também que não é legal. Bom, aí você tem mais duas suposições. Na realidade, uma só. Essas duas aqui vai dar uma só. Qual que é a proposição? Você achar a função potencial. Você acha... Por exemplo, vamos pegar em uma dimensão só. Eu chego e falo assim, ó, eu tenho um campo f de r, que ele é menos... Esse aqui, ó. Ele é menos k r ao quadrado.
Está em uma dimensão só. Tá? Aí eu pergunto, aquele campo é conservativo? Mas, bom, uma maneira de eu ver se ele é conservativo é eu procurar se existe uma função potencial, ok? Tal que o gradiente dá aquela função. Aí por que eu fiz em uma dimensão só? Porque o gradiente em uma dimensão é a derivada simples. De acordo? E aí, então você tem que pensar o seguinte, cara, existe alguma função, você consegue pensar alguma função que se eu derivar daquela que está ali? Qual? K R ao cubo sobre 3. Achei uma. Mas qual que é a exigência? Que a força é menos o gradiente do potencial. Então, ali está certo. Eu tenho que derivar o potencial e tomar o sinal de menos. Entendeu? Então, essa daqui é conservativa? Sim. Como que eu provei isso? Achei o potencial. Existe outro potencial, além desse? Ou se existe. Mas existem infinitos. Deriva esse. Certo? Perceberam que existem infinitos potenciais? Basta eu somar constantes? Por isso que essa fala, o potencial elétrico não tem significado físico nenhum. Quando vocês em engenharia elétrica, por vício de linguagem, começam, qual que é o valor do potencial? Qual é o valor do potencial? Isso não tem significado nenhum. Porque o potencial pode ter o valor que eu quiser, a depender daquela constante que eu vou colocar ali. O que interessa mesmo é a variação do potencial. É a diferença de potencial. Tudo bem? Então tá, em uma dimensão vocês conseguem. Poxa, mas em 3 dimensões? Então nós vamos precisar, de alguma forma, buscar um novo conceito, operar em cima de um novo conceito, para que nós possamos entender bem, ok? Para que a gente possa bater o olho em um campo vetorial e falar assim, cara, agora eu vou fazer essa conta, vou ver se essa porcaria é ou não conservativa. Preste atenção que eu prometi para vocês que eu ia ensinar vocês a resolver integral de linha. Até o momento nós estamos trabalhando com integral de linha, estamos interpretando, só que resolver integral de linha eu ainda não, nenhuma, né? E também não vou fazer hoje. Quer dizer, talvez hoje eu faça uma. Tá bom? Ok? Integral de linha do tipo trabalho. Então, o Edgar, que já fez a disciplina, toda vez enche o peito para falar, já sabe do que nós vamos falar. Eu vou identificar se esse campo é conservativo ou não, através de um outro campo. Esse outro campo se chama rotacional. Então agora, a aula de hoje é dedicada exclusivamente ao rotacional. Tá certo? Vamos lá? Qual desses 3 itens vocês acham que tem mais a ver com o nome que eu coloquei ali? Rotacional? A integral ao longo do caminho fechado, né? Tá? Certo? Mas vocês perceberam que eu falei que o rotacional também é um campo vetorial? Isso daqui é o quê? Escalar. Ou seja, escalar. Então eu vou tentar relacionar esse escalar. De que maneira que eu vou fazer isso? Aquela integral ao longo de um caminho fechado, ela recebe um nome em mecânica dos fluidos. Tudo que a gente tem aqui em eletromag, os nomes advêm de mecânica dos fluidos, ou física dos meios contínuos. Por quê? Porque, vamos lembrar, o eletromagnetismo ele foi desenvolvido acreditando-se que a carga elétrica era um fluido, tipo água. Eles acreditavam que a carga elétrica era um fluido que escoava dos corpos mais eletrizados para os menos eletrizados. Daí o nome, corrente elétrica, densidade de corrente. Esses nomes
são todos advindos da ideia de que corrente elétrica é o fluxo. Diferença de potencial. É só você imaginar. A água de um rio escorre, ela escorre de onde para onde? Do maior potencial para o menor potencial. E ali você tem uma corrente de água. Então, os nomes são todos advindos da mecânica dos fluidos. Fluxo. E esse agora que é a circulação. A circulação, quando eu trato de mecânica dos fluidos, ela é um conceito utilizado para avaliar movimento de furacões. Se você tem água circulando em torno de alguma coisa, ou algum fluido circulando em torno de alguns pontos. E aí você calcula essa circulação. Tudo bem? E uma das coisas que a gente faz com a circulação é tentar calcular a densidade de circulação. Tá? Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Eu vou interpretar como energia, tá bom? Imagine que eu tenha um campo que está circulando aquele caminho. Tá? Se o campo está circulando aquele caminho, eu quero dizer o seguinte, ó. Em cada ponto desse caminho, está aqui o campo vetorial e ele tem uma componente ao longo desse caminho. Não sei se vocês estão tendo a imagem tridimensional que eu estou querendo colocar aqui. Tudo bem? Uma bobina de campo daí é que ele vai circular. Isso, exatamente. Exatamente. Mas daqui eu estou falando de um campo geral. Tá? Circular, porque olha aqui para a integral. Como que eu calculo a integral? Eu não faço o produto escalar de F com DL. Então aqui, ó, eu faço um produto escalar, eu vou ter uma componente do campo tangencial aqui a trajetória. No transformador é só o fluxo? No transformador aqui o fluxo de campo magnético produz um campo elétrico circulante. A gente vai... Opa, tem tudo a ver. Por isso que tem tudo a ver. Tá? Esse campo elétrico olha o nome. Esse campo elétrico circulante que aparece nos transformadores é conservativo ou não? Dá uma olhada no que a gente está falando. Esse campo elétrico circulante, porque ó, vocês já estão adiantando, mas como vocês já sabem, o fluxo, a variação do fluxo do campo magnético produz um campo elétrico circulante. Esse campo elétrico circulante induz uma corrente, né? Que circula. Ou seja, existe uma... Olha o nome. A variação do campo magnético produz um campo elétrico circulante em torno do circuito. Tem um caminho, então tem uma circulação. Certo? De novo, esse campo elétrico que circula é conservativo? Não. Porque para o campo ser conservativo, quanto tem que ser a circulação? Tem que ser zero. Então esse campo elétrico que circula não é conservativo. Gente, as bobinas não esquentam? Se elas esquentam, é porque está tendo energia térmica, não está sendo energia armazenada. É o que perde. Então esse campo não é conservativo. Então a fala, o campo elétrico é conservativo, é uma fala errada. Porque... No ideal é. Não, nem no ideal. Porque no ideal não. É que vocês confundem campo elétrico com campo eletrostático. É que até agora a gente só viu que o campo elétrico... Qual é a fonte de campo elétrico? Carga elétrica, mas não é só essa. O campo elétrico tem mais uma fonte. O campo elétrico gerado só por cargas, ele é chamado de campo eletrostático. Esse é conservativo. Só que também o campo elétrico é gerado pela variação de campo magnético. Esse campo elétrico gerado pela variação de campo magnético não é conservativo. Entendeu? Eu vou explorar tudo isso e por isso é extremamente importante vocês entenderem o conceito rotacional. Que a hora que a gente chegar nas equações de Maxwell, eu vou discutir tudo isso com vocês, bem mais aprofundado, com a matemática mesmo.
Mas a ideia é exatamente essa, tá? Você joga um fluxo de campo magnético, a variação desse fluxo de campo magnético induz um campo elétrico circulante. Acho que eu vou mostrar, vai dar tempo de eu mostrar um negócio para vocês, que assim, vamos ver, vocês vão ser engenheiro eletricista, vamos ver se vocês sabem. É sensacional. Ali eu tenho uma lâmpada, tudo bem? Aí o que acontece? A corrente elétrica vai. O que acontece quando a corrente elétrica passa pela lâmpada? Acende a lâmpada. Ou seja, existe fluxo de energia para dentro da lâmpada. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que existe um fluxo de energia para dentro da lâmpada? De onde para onde está indo esse fluxo de energia? Não do maior, direção. A energia está indo de onde para onde? Direção e sentido. Da esquerda para a direita, ao longo do fio. Não é truquezinho. Não é truquezinho. A gente adota o sentido da corrente, é o sentido das cargas positivas. Não dá nada. Não. A energia flui para a lâmpada de cima para baixo. Aqui, 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 aqui. E uma pilha também. Se você pôr uma pilha aqui, você imagina que o fluxo de energia vai ao longo do fio, não. O fluxo de energia, a pilha libera energia assim. Matematicamente fica muito óbvio isso a hora que você mexe. Que é um pouco... Gente, nós estamos falando do que até agora? Campo vetorial. O que é um campo? Cada ponto no espaço vai ter um vetor. Então, quando passa corrente aqui, vamos pensar, grosso modo, tem carga. Essa carga cria um campo elétrico. Onde é que está o campo elétrico dessa carga? Em todo espaço. Não é só na corrente. Tudo bem? Então, o campo elétrico dessa carga está ao longo de todo o espaço. Então, peraí, mas se o campo elétrico for conservativo, aí ele tem um potencial. O potencial também está em todo o espaço. Certo? Espero que eu chegue nisso aqui, quando eu for falar do vetor de Poynting. Tá ok? Mas é contraditório. Assim, contraditório não é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo você imaginar que a energia está lá em cima e ela vai fluindo nesse sentido. Bom, então, estamos ali com um campo que está circulante. O que eu quero calcular? Quando um campo circula, ele está realizando trabalho, certo? Tudo bem? Ele deve estar gastando energia, então. Eu estou imaginando que esse campo não seja conservativo. Então está tendo transformação de energia. O que eu vou querer calcular, meus amiguinhos, é o fluxo de energia por unidade de área. Tá? Mas que área é aquela? Aquela área é a área delimitada pelo caminho fechado. Tudo bem? Então, olha o que eu quero calcular. Tá? Eu tenho aqui esse caminho. E aí eu quero calcular a quantidade de energia, então, integral ao longo do caminho fechado, de F escalar dl, só que eu quero a concentração. 1 delta S. Mas quem é aquele delta S? É a área delimitada pelo caminho fechado. Concorda que se eu pegar um caminho e fechar, ele delimita uma área? Na realidade, ele não delimita uma, ele delimita infinitas, mas deixa isso para depois. Tudo bem? Tamo junto? Só que aquilo ali me dá uma propriedade global. Se eu quiser uma propriedade pontual, como que eu faço?
Se eu criar uma propriedade pontual, eu quero chegar num ponto. Não entenderam o que eu estou falando, pelo visto. Então fala comigo, pelo amor de Deus. Não entenderam? Cara, vocês não conseguem falar, não entenderam? Ó, a questão é a seguinte. Quando eu calculo uma integral ao longo de um caminho, eu não tenho uma propriedade do campo em um ponto. Eu tenho a propriedade do campo ao longo de um espaço. Quando eu pego essa propriedade e divido por área, eu ainda estou com uma propriedade do campo espacial. Tudo bem? Igualzinho quando eu falei em fluxo. Quando eu falava em fluxo, o fluxo do campo não dá uma propriedade do campo em um ponto. O fluxo dá uma propriedade do campo na região do espaço. Só que eu quero uma propriedade pontual. Exato, eu pego o limite. Vou diminuindo quem? A área. Tudo bem? Se eu pegar o limite disso daqui, estou pegando o limite. ΔS tende a zero. Aí o que eu vou chegar? Eu vou chegar numa propriedade pontual daquele campo. Essa propriedade pontual é o quê? É um escalar ou é um vetor? Olha, analisa a equação que ali está. No que você está olhando para falar que é um vetor, ô Karine? Conversa comigo. Mas o F está fazendo o quê? Que tipo de operação que o F está fazendo? Multiplicando como? Escalarmente ou vetorialmente? Escalarmente. Ali é produto escalar. É um produto com outro vetor, mas é um produto escalar. Então dá um escalar. Tudo bem? Então essa propriedade aqui é um escalar. Tudo bem? Então essa propriedade aqui é um escalar. Então não posso denotar aquela propriedade como um vetor. E eu falei para vocês que o rotacional é um campo vetorial, né? É um vetor. Caraca. Vamos tentar resolver isso. Vamos tentar resolver. Concorda que essa área está sendo delimitada por essa superfície? Vocês concordam que... Perdão. Essa área, essa superfície está sendo delimitada por esse caminho? Mas vocês concordam também que se eu pegar aquele outra superfície, ela também está sendo delimitada pelo mesmo caminho? É análogo eu fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui que fica mais fácil. Ó, imagina aqui comigo. Tem uma circunferência aqui, ó. Peguei essa circunferência. A circunferência está aqui, ó. Desenhei uma circunferência aqui. A superfície delimitada pela circunferência é um círculo. Só que esse cilindro também está sendo delimitado pela mesma circunferência. Entendeu, Rafael? Porque, ó, aqui está a circunferência. Que superfície que ela está delimitando? Ó, ela está delimitando todo esse cilindro. Isso se traduz na seguinte pergunta. Se eu dou uma superfície, uma curva fechada, um caminho fechado, quantas superfícies ele delimita? Infinitos. Tudo bem? Então essa área que eu vou considerar é qual? Parece não importar muito, porque essa área vai tender a quanto? A zero. Só que o que diferencia uma superfície da outra? O que diferencia uma superfície da outra é um vetorzinho chamado vetor normal, a superfície que nós já vimos lá em fluxo. Tudo bem? Por exemplo, na circunferência aqui.
Se ela é delimitada pelo círculo, onde é que está o vetor normal? Para cima. Quando eu ponho isso aqui, para onde está o vetor normal? Para cá, e aqui em cima ele está para cima. Ou seja, cada superfície diferente que eu colocar, vai ter um vetor normal distinto. De acordo? Então eu vou definir dessa forma, ó. Como isso aqui é um escalar, aqui tem que aparecer um escalar. Então eu vou definir isso daqui é o rotacional de F. E aí se eu definisse isso daqui, você ia falar, professor, mas você falou que o rotacional é um vetor. Então aquela definição está errada. Para resolver esse lance da ambiguidade das superfícies, eu vou dizer, isso aqui é o rotacional de F, produto escalar com vetor normal à superfície. Porque aí agora já tem a superfície que eu escolhi. Porque a superfície que eu escolhi para fazer o limite tender a zero, ela é delimitada, ela é dada por aquele vetor normal. Entenderam? Certo, Edgar? Você sabe o que é interessante? E assim, eu não entendo... Bom, eu tenho palpite. Livros de matemática, vocês podem procurar. Eu já só vi um, chamou Cálculo com Geometria Analítica, do Chokovsky. Não dá essa definição de rotacional. A definição do rotacional e do divergente, ela é física. E aí depois vem o processo operacional. Mas entenderam a ideia do rotacional? A ideia do rotacional é a seguinte, ó. Eu pego uma circulação, tá? E eu quero calcular a concentração dessa circulação. Se eu pensar em termos de energia, eu quero ver quanto de energia é dissipado nessa integral fechada por unidade de área. Que área? A área delimitada por essa superfície. A área da superfície delimitada por essa curva. Só que essa curva delimita infinita a superfície. Tudo bem. Então, eu estou especificando qual é a superfície quando eu coloco o versor normal. Show de bola? Tudo bem? Galerinha, tudo tranquilo? Entendido o rotacional? Eu vou repetir. Eu quero... Sim, vocês podem ficar muito bravos comigo. Vocês percebem que já faz pelo menos 3 aulas que a gente não faz uma conta? Que a gente só está discutindo o conceito? O conceito, e assim, o que a Laura fez hoje é um negócio sensacional. Já vai linkando com as coisas que vocês estão vendo. É a compreensão desses conceitos que vai ajudar vocês lá na frente. Tudo bem? Então vamos lá. Você imagina o tanto que se trabalhou para pensar e chegar nessas coisas? Porque assim, eu só estou explicando. Né? Explica. Hã? Aí, assim, é legal que se eu ensinar, chegar e dar a fórmula do rotacional aqui, pedir cálculo rotacional, vocês calculam com facilidade. Mas o que eu vou fazer é diferente. Eu vou colocar alguns campos desenhados e vou falar assim, e o rotacional desse campo? É positivo? É negativo? É nulo? Vocês vão ver. Ó, deixar claro. O rotacional é uma propriedade pontual. Ele não é um escalar, ele é um vetor. Só que o resultado disso aqui me dá um escalar. Tudo bem? E o rotacional é uma propriedade pontual. Certo? Tudo bem? Tá bom. Sabe esse negócio da superfície? De que um caminho fechado delimita a infinita superfície? Olha, vamos levar para o caso da bobina de vocês. Da mesma forma que a variação de um fluxo de campo magnético produz uma corrente induzida, uma corrente variável também produz um campo magnético que flui, né? Lembram? Já viram isso? Nunca viram? Mas você tem aqui um circuito. Você colocou uma corrente variável,
essa corrente variável induz um campo magnético. E aí esse campo magnético vai fluir através da superfície delimitada por esse circuito, né? Quantas superfícies existem delimitadas por esse circuito? Infinitas. Ué, então como que é? O fluxo é o mesmo através das infinitas superfícies. Né? Ó, ele vai... O campo tem que atravessar aqui. Só que ele também vai atravessar igual. Certo? É isso que dá origem a... Não sei se vocês já ouviram falar, corrente de deslocamento. É uma corrente elétrica que existe sem que tenha carga elétrica. Ainda não viram? Não. Corrente de deslocamento. É uma corrente. Corrente parasita também é corrente elétrica. É corrente pelo movimento de carga. Quem falou que corrente é movimento elétrico? Nunca falei isso para vocês. Falei que a corrente elétrica é a integral da densidade de corrente. É lembra que eu ainda falei de fluxo? Falei, corrente elétrica é o fluxo do vetor de densidade de corrente. É, fluxo ordenado de carga elétrica. Mas a gente vai chegar nisso. Mas para isso a gente precisa entender matemática primeiro. Vamos falar aqui do teorema de Stokes. Vamos falar do teorema de Stokes. Bom, vamos lá. Deixei aquilo ali propositalmente, tá? Eu não vou desenhar... Ali eu tentei fazer desenho tridimensional. Agora, a terceira dimensão está apontando aí para vocês mesmo, tá? Não vou tentar fazer. Então, vou começar já com a ilustração. Imaginem a seguinte situação, meus meninos. Quero calcular a integral ao longo daquele caminho fechado. Quero calcular a circulação de um determinado campo ao longo desse caminho fechado. Aliás, vou cancelar a prova de novo. Certo, Karine? Desenha um campo com circulação nula ali para mim. Vocês têm ideia? Hã? Não. Um campo, não é entrando. Um campo com circulação nula, eu deveria... primeiro que é circulação, então eu só preciso desenhar o campo nos pontos da curva. Certo? Como é que eu desenharia um campo com circulação nula? Não. Como é que calcula a circulação? A circulação é a integral de f escalar dl. Para a circulação ser nula, o produto escalar tem que ser quanto? Uma das opções é o produto escalar ser zero. Então basta eu desenhar aqui assim, ó. O vetor dl está para cá, não está? Por onde que eu ponho o campo? Para cima. De modo que o campo não tenha componente ao longo do vetor dl. Entenderam? Entenderam? Ou eu posso desenhar um campo assim. Como é que eu desenho o próximo para anular aquele trecho ali? Sentido contrário. Seria um campo de circulação nula. Tudo bem? Ok? Por isso que eu ainda não fiz conta. Porque não dá pra gente fazer conta, a gente consegue visualizar. Esse trecho. Ó, tô colocando nesse sentido. Esqueci de falar. A curva tem que ser orientada, né? Eu tenho que orientar a curva para quê? Porque como eu vou fazer produto escalar, eu tenho que indicar para onde que vai estar o meu DL. Que o DL pode estar para lá ou para trás. Então, eu orientei, então o DL agora está para cá. Tá certo? Foi uma falha minha. Olha aqui, ó. Com essa orientação, o vetor DL está para cá. Delta L, né? Está aqui o vetor delta L. Esse trecho está contribuindo positivamente ou negativamente para a circulação? Positivamente, porque o produto escalar é positivo.
Esse trecho está contribuindo positivamente ou negativamente? Positivamente. Então, o produto escalar é positivo. Agora, olha esse trecho. Está contribuindo de que forma? Positivamente ou negativamente para a circulação? Entenderam? O que é a medida da circulação? Tudo bem? Então, eu quero medir a circulação ao longo desse campo. Ao longo desse caminho. Dei uma orientação para o caminho. Preciso medir a circulação. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Imagine que eu divido esse caminho aqui em dois. Ó, eu corto esse pedaço aqui. Ó. Tá? Esse caminho aqui, o branquinho é o caminho C. Se eu venho aqui por dentro é o caminho C1. Se eu venho aqui por fora é o caminho C2. Tá? Ok? Então, ó o caminho C1. Sai daqui, dá a volta, desce. Então, o caminho C1 está nesse sentido. Olha o caminho C2. Ele começa aqui, dá a volta, sobe. De acordo? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês ficariam muito assustados se eu dissesse que a integral ao longo do caminho fechado C é igual à integral ao longo do caminho fechado C1 mais a integral ao longo do caminho fechado C2? Por que não? Porque, olha só, ao longo do caminho C, eu tenho só a parte branca. Ao longo do caminho C1, eu tenho a metade da parte branca, mais outra metade da parte branca. Então, elas se somariam. Só que ele pode falar, professor, mas aqui você tem dois amarelos. Só que como o sentido é oposto, se cancela. Todo mundo show? Isso que eu dividi em dois pedaços. E se eu dividisse em mais? E se eu dividisse em mais? Não, mas aí você tem que separar, né? Não, mas ótimo. Toda vez que eu divido, se eu quiser separar os dois, vai ter. Porque esse caminho aqui, ó, o meu desenho não ficou legal. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Eu vou fazer retangular que fica mais fácil, tá? Exato. Ó, esse é meu caminho. Esse é meu caminho. Aí eu quebrei. Quando eu quebro, eu na realidade estou quebrando em dois. Ó, estou fazendo isso. Ó, estou quebrando nesse caminho fechado e esse caminho fechado. Então, você sempre já vai quebrar em dois. Tudo bem? Só que um percorrido num sentido e outro percorrido em outro sentido. Mas claro? Tudo bem? Se eu quebrar enquanto eu conseguir ali, fica show de bola, né? Que horas fazer favor? 8 e? Tá. Portanto, meus amiguinhos, eu vou escrever aqui, eu já vou direto, hein? Já vou direto, porque vocês são ferozes, ó. Eu vou escrever da seguinte forma. A integral ao longo do caminho C, a integral não, a circulação do campo C, perdão, a circulação do campo F em torno de C é igual o somatório com I variando desde 1 até N, de acordo? De quem? Da integral ao longo do caminho CI de F escalar dl, vou pôr um índice aqui. Tá claro o que eu quis dizer? Em quantos caminhos que eu dividi o caminho C? N. Tudo bem? Tudo bem ou não? Cara, deixa eu deixar ele mais bonitinho, que eu gosto das coisas bonitinhas. Deixa.
integral ao longo do caminho C. Ô, Laura, eu lembrei. Olha só, vai ficar até gravado, hein? Lembrei. Desculpa, gente, vocês que não têm filho não vão entender o que eu vou conversar com a Laura agora. Lembrei de você. Ontem foi. Lembrei de você quarta e quinta. Que essa segunda, terça e quarta eu trabalho muito, cara. Mas muito. E não dá tempo de eu ficar com a minha neném. Aí ela, para ir dormir, ela falou para a mãe dela, não, eu quero dormir com o papai. Só que eu tinha que trabalhar. Ela foi chorando dormir. Rapaz do céu. E sabe o que eu estava fazendo? Escrevendo apostila para os bosta de eletromag não ler. Né? Cara, gente, vocês não têm ideia do tanto que você fica assim. Aí eu fui conversar com ela, falei assim, amanhã eu prometo. Eu lembrei de você falando que o eletromag você está perdendo tempo com seu filho. Hã? Nossa, cara. Quando ele normalmente vai chorando, se eu deitar, não adianta, eu apago. Ele vai com o pai dele, ele fica na porta, vai. Nossa, cara. É brabo, viu? Aí ontem eu prometi, aí ontem eu tava, né? Tanto que eu vou ficar por aqui hoje, acabar a aula, para ver se eu cabe essa parte do material para já postar para vocês. Porque eu prometi para ela que eu ia ficar com ela. Mas ontem ainda consegui ir dormir com ela. Mas, cara, dá uma dor no coração e você fica pensando. Só que também, se eu não trabalhar, eu não tenho o que comer. Né? Então, paciência, né? Paciência. Eu acho que a geração de vocês vai ser pior. A minha geração, não sei se é da minha geração, Laura, quantos anos você tem? Que minha geração, caramba, você é mais nova. Bem mais nova. A minha geração é a geração de pais e mães bunda mole. É porque, cara, eu não lembro da minha mãe estar preocupada de passar tempo comigo. A preocupação dos pais de antigamente era se ia ter comida e se ia ter roupa. Como a situação financeira melhorou, então a gente vai... Comida e roupa vai ter, aí agora a gente quer atenção. A geração de vocês... Pode ser que não tenha comida de novo. Nossa. Mas isso veio também com os estudos, né? Sim. Não, cara, é assim. A minha mãe, eu não lembro dela, que a minha mãe trabalhava, não era faxineira, cara. Então ela virava, e aí assim, de sábado e domingo à noite, ela ainda trabalhava em motel. Meu irmão tinha 3 anos, aí não dava para largar meu irmão ficava comigo o dia inteiro, de sábado. Aí, assim, ela não deixava ele à noite. Ela catava, levava o meu irmão para trabalhar, ela ia para o motel limpar e levava meu irmão. Nunca percebi, né? E não tem coragem de perguntar. Se ela ficava tão preocupada... Às vezes ficava também. Não, sério. Mas a preocupação é ajudar comida, né? Preocupação... mas só registrar aqui que eu lembrei da Laura. Karine, eu acho que não vou lembrar de você tão cedo por isso, né? Não. A gente pensa em ter... Eu não faço isso. Porque você tem dinheiro, Não sabe o que é. porque se você for muito rico... Não. Mas existe colégio que só não fala. Ninguém. Não, cara, se você deixar o filho na escola, é outra coisa. As primeiras vezes que eu deixava a Sara na creche, quando ela ficava o dia inteiro, a impressão que você tem, a impressão muito ruim, é que você tá... Nossa, ainda mais só que eu deixava ela na creche e já ia pra academia. Cara, você fica com uma sensação muito ruim, cara. Direto na escola. Mas aí é igual eu não ficava dentro da escola, mas esse semestre eu pegando muito. Nossa, o pai dele pra mim foi sentar e fazer uma psicologia mesmo. Daqui todo
Ah. inclusive, que era até eu ter uma prima. Aí, graças a Deus, eu fui pra creche. Não, creche é bom, cara. Não, pior que é, você não consegue fazer tudo em casa. Mas vamos lá, senão a gente não termina. Todo mundo concorda com aquilo ali que eu fiz, né? Se vocês concordam, vocês perceberam que eu deixei um espaço, né? Porque, olha aqui, ó. Eu quero transformar o que está dentro da integral, eu quero transformar de alguma forma no rotacional. Para eu transformar no rotacional, pelo menos aparente, eu preciso dividir por delta SI. Só que, professor, você não pode fazer isso. Posso. Se eu dividir por delta SI para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por delta SI também. Multiplicar por delta SI. Tudo bem? E eu posso dividir em quantos caminhos eu quiser. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou picotar aquilo ali um monte de vezes. À medida que eu vou picotando, seria como se eu passasse o limite quando o n vai para mais infinito. Tudo bem? Dos dois lados. Do lado de cá não vai mudar nada, então nem vou colocar. Então vou colocar o limite só desse lado. Limite quando n cresce para mais infinito. Mas aí eu tenho ali o limite de um somatório. Integral, mas é uma integral agora do quê? De linha, de superfície ou de volume? Eu tenho que olhar o que é que vai ficando cada vez menor. Entendeu, Gabriel, a diferença? Uma integral de linha, você vai pegando pedacinhos de comprimento cada vez menor. Numa integral de superfície, você está pegando pedacinhos de área. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Portanto, olha só no que a gente chegou, meus amiguinhos. Eu chego que a integral ao longo de um caminho fechado de f escalar dl é igual... Opa, aqui virou uma integral de superfície, né? Uma integral de superfície. Opa! Que superfície é essa? Qualquer superfície delimitada por esse caminho. Qualquer. De acordo? E aí quem é que está no argumento? Porque assim, se o delta S vai ficando cada vez menor, qual o significado disso aqui? É rotacional. Na realidade não é o rotacional, né? É o produto escalar do rotacional com n. De acordo? Então fica a integral do fluxo do rotacional. Você pode ver que essa integral aqui é uma integral do tipo fluxo. Entendido? Entendido? Estamos aqui... Fala, Gabriel. Você está com a cara de que não é entendido, não. Fala. Cara, e olha aqui, de novo. Tem a mesma estrutura. Tem a mesma estrutura que tinha o... Mesma estrutura que tinha as outras integrais. Olha só. Eu estou querendo uma propriedade dentro de uma superfície toda. Certo? Calcular a integral de superfície quer dizer que você está olhando para dentro da superfície. O que essa equação está dizendo? Não precisa olhar para a superfície toda, não. Olha só para o que acontece no contorno da superfície. Então, eu estou relacionando uma integral de linha com uma integral de superfície. Certo? Então, vou falar em termos de física. Se eu quiser saber o trabalho ao longo de um caminho fechado, eu tenho um campo de forças. Quero calcular o trabalho ao longo de um caminho fechado. Uma opção é calcula o fluxo do rotacional desse campo.
ao longo da superfície delimitada por esse campo. Certo? Eu estou com uma... Fala. Você me falou que a superfície pode ser várias. Qualquer uma. Desde que ela seja delimitada por esse caminho. Se a preocupação no momento é em digerir isso, ok. A gente continua discutindo. Se a preocupação de você está com resolver exercício, esquece. Eu quero digerir isso, porque entender isso daqui vai fazer muita diferença quando eu falar de corrente de deslocamento. Corrente num circuito com capacitor. E aí, para isso, eu quero que vocês olhem bem isso daqui. Você falou que tem não daria para usar porque tem infinitas potenciais. Infinitos potenciais? É. Não. Não. Calma, vamos por partes. Por partes. Isso daqui vale para qualquer campo, independente dele ser conservativo ou não. Certo? Porque por que eu comecei a falar do rotacional? Porque eu queria uma maneira prática de identificar se um campo é conservativo ou não. Obtive a maneira prática. Porque se o campo é conservativo, quanto é que é a integral de linha ao longo do caminho fechado? 0. Se a integral de linha ao longo do caminho fechado é 0, qual a consequência? O rotacional vai ser 0. Entenderam? Pegaram a ideia? Então, essa é a quarta. É quarta, né? 1, 2, 3, 4. Essa é a quarta condição. Tá? Então, se eu jogar um campo para vocês e perguntar, ó, esse campo é ou não conservativo? Uma maneira de fazer, que é a mais rápida, é calcule o rotacional desse campo. Se o rotacional for 0, qual que é a conclusão que vocês tiram? Que ele é conservativo. Mas da onde você está tirando essa conclusão? Daqui. Vamos recapitular. Se um campo é conservativo, o trabalho desse campo é menos a variação de um potencial escalar. Certo, Daniel? Consequência disso, o trabalho ao longo de um caminho fechado é 0. Se o trabalho ao longo de um caminho fechado é 0, o rotacional é nulo. Porque o trabalho ao longo de um caminho fechado é igual ao fluxo do rotacional desse campo ao longo da superfície delimitada por esse caminho fechado. Está vendo que é uma coisa que vai puxando a outra? Tudo bem? E assim, vou falar novamente. Vocês percebem que o entender o conceito facilita tudo? Eu falo porque, assim, de novo, vocês não me veem com nenhuma nota de aula. Eu vou puxando tudo. Não é porque eu tenho memória boa. É porque eu entendo o conceito. E aí você vai puxando a partir do conceito. Tudo bem? Então agora, Enzo. Vamos lá, Enzo. Resposta sincera e direta. Se eu der um campo para você e perguntar, esse campo é ou não conservativo? Como que você vai resolver ele? Como que você vai resolver essa questão? Ah, mas aí tem que ser essa integral ao longo de quantos caminhos? Infinitos? Não dá. Alguém me dá outra sugestão para eu decidir se o campo é ou não conservativo? Cálculo rotacional. Como é que calcula o rotacional? Aí volta no que eu falou. Eu ainda não sei calcular o rotacional. Quer dizer, eu sei. Né? Eu calculo a integral ao longo de um caminho, divido pela área desse caminho e passo o limite. Ou seja, a gente precisa de um método prático para calcular o rotacional. Tá? As coisas de 15 minutos, não sei se eu tenho esse tempo, eu concluo e uma surpresinha para vocês. Vou lançar a prova hoje. Vou. 2 semanas. Tá bom? Lanço a prova hoje, porque aí semana que vem eu continuo o conteúdo. 2 semanas para entregar. Tá ok? Certo? Porque a prova vai ter conteúdo. É assim, com quem eu ensinei aqui até agora, vocês fazem tudo.
teriam condições de fazer tudo. Ok? Mas o da semana que vem também vai facilitar muito. Então, sugestão, já leiam o material que eu vou postar e vão encaixando se vocês conseguem ir fazendo a prova já. Tá? Durante a semana que vem. Que aí na outra semana já é conteúdo completamente novo. Acho que na sexta eu já começo com a equação de Laplace. E aí não está nessa prova. Ok? Então, só falta a gente... Que, por exemplo, eu posso colocar na prova exercício, ó, esse campo é conservativo? Como é que você vai decidir se o campo é conservativo ou não? Calculou o rotacional. É o rotacional de zero. Qual que é a conclusão? O campo é conservativo. Se o campo é conservativo, existe um potencial escalar. Então faz sentido você buscar esse potencial escalar. Tudo bem? E aí esse campo é menos o gradiente. Está vendo isso para ver se existe ou não potencial? Oi? Está vendo isso para ver se existe ou não potencial? Não, para saber identificar. Certo. Porque assim, a gente vai ver que o campo eletrostático é conservativo. Tá? Só calcular o rotacional dele, a gente vai ver. O rotacional Errado. A gente acabou de falar, o campo elétrico criado pela variação de campo magnético não é um campo conservativo. Não existe potencial. Tanto que, quando você calcula essas coisas, você não fala em diferença de potencial. Você usa um nome, não é dos melhores, mas ficou consagrado, você chama de força eletromotriz. Mas qual que é a unidade de força eletromotriz? Volts. A mesma unidade de diferença de potencial. Mas por quê? Porque não é potencial ali. Ali não é um campo conservativo. É que vocês estão querendo atropelar. Eu vou discutir tudo isso, mas a gente vai antecipando. Tudo bem? De novo, vou fazer igual eu fiz com o divergente. Em que sistema de coordenadas vocês querem determinar o rotacional? Cartesiano, né? Que é mais fácil. Cartesiano na aula, cilíndricos e esféricos nas provas. Essa é a lei. Ó. Rotacional. Vai ter a prova vai ter umas 5 questões. Sim. A primeira, se eu olhar, eu falo, nossa, vai começar a resolver. Não, a primeira prova, a prova é Ó. Moções. Tá verdinho. Tá verdinho. Tá piscando? Ficou vermelho? Então vou parar aqui já.